Fala galera, professor Kevin na área. Brothers, girls, hoje nós vamos estar aprendendo uma coisa muito interessante aí. Espero que vocês queiram muito aprender sobre isso aí. É um negócio legal. A gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre as características climáticas da Terra, o que vai influenciar, quais são as coisas que vão estar aí agindo sobre ela. Então, não saia daí, tá? Vem aí assistir nossos vídeos, curta, compartilha e se você não faz parte da família, se inscreva no canal e aperte o sininho para poder aparecer a notificação para vocês. A gente vai pro vídeo em 3, 2, 1 e... It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pois então, galera, estamos aí, vamos falar então de dinâmica climática, pessoal. O que seria dinâmica climática, professor? E, né, vamos começar o vídeo. Pessoal, a dinâmica climática ela vai falar aí sobre como que são os fatores que alteram o clima. A gente já falou sobre isso aí algumas outras vezes, porém a gente vai estar falando aí sobre os fatores climáticos que envolvem aí na mudança aí do clima e também extraterrestres também, que a gente sabe também que o universo também acaba alterando o clima do nosso planeta, tá, pessoal? Então é o seguinte, aqui nós temos os fatores terrestres, né, que vai aí tá... Nossa, ficou ruim ali, tá? Enfim, que vai estar aí alterando o clima da Terra, né? Nós já falamos sobre isso, que é latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e correntes de ar. Eles vão exercer influência sobre a umidade do ar, ocorrência de chuva, temperatura e vento, tá, pessoal? Então, nós temos os fatores climáticos e nós temos os elementos climáticos, tá? A circulação atmosférica, pessoal, é muito importante aí para... no caso da dinâmica climática, tá? A dinâmica de circulação dos ventos ou das correntes de ar pelo globo terrestre são uma das coisas que vão aí, tá? No caso, agindo sobre os climas, tá, pessoal? O clima das regiões aí do nosso planeta. As regiões mais próximas do Equador recebem mais radiação solar. As regiões polares recebem menos radiação. Lembra, pessoal, que a gente viu um esquema lá na última aula que nós temos o planeta, certo? O planeta lá com aquela coisa lá do seu eixo meio tortinho lá, tá ligado? Enfim, você tem aí o planeta e ele fica girando em torno do Sol e tem uma região que recebe mais calor. Essa região geralmente fica próximo ali da linha do Equador, que é o centro da Terra. As regiões polares, pessoal, elas recebem menos calor porque o calor solar ele passa mais paralelamente ali, no caso das regiões polares. Já aqui na região centro aqui do planeta, né, no caso a região do nosso trópico, da nossa linha do Equador aí, vai estar recebendo mais a quantidade de calor, tá, pessoal, do Sol, mais energia solar, ou seja, a radiação solar na linha do Equador é mais intensa, tá? Convecção, pressão atmosférica e ventos, pessoal. O que seria convecção de temperatura? Convecção de temperatura nada mais é do que uma quantidade de partículas que estão quentes e outras quantidade de partículas que estão mais frias, tá? O que acontece? As partículas quentes, elas estão vibrando em uma direção maior, ou seja, ela consegue atingir maior espaço, certo? Dessa forma, a densidade, a quantidade de partícula em um espaço, por exemplo, ela vai ficar menor do que a quantidade de partícula que está numa região fria. Pensa o seguinte, a partícula em movimento, ela vai atingir um espaço maior, tá? Lembra de uma coisa, quando você vai aquecer a água está na temperatura ideal, ou seja, ela está ali líquida. Quando você tem o gelo, você pode observar o seguinte, o gelo ele deixa a água um pouco mais junta, né? As partículas de água elas ficam bem grudadinhas. O que acontece com isso, galera? Quando as partículas estão mais grudadinhas, você consegue ter mais partículas de água junta. Ou seja, quanto mais frio, mais partícula de água no mesmo ponto. Ou seja, quanto mais partícula de água no mesmo ponto, maior é a densidade, certo? Então, se você tem uma densidade maior, você também consegue ter uma pressão maior, tá? Então, a pressão é maior porque você tem que exercer uma pressão muito grande para que as partículas elas não se movam e que elas ficam presas ali naquela mesma posição. A partir do momento em que a água começa a deixar de ser rígida, ou seja, deixar de ser
gelo, ela começa a se mover livremente. Dessa forma, nós vamos ter aí a água no estado líquido. E quando ela evapora, ela vira o quê? Vira gás. É isso que ocorre quando a gente tem aquela questão da água do café, por exemplo, quando vocês fazem na casa de vocês. Você coloca ela no fogo, acende o fogo do fogão de vocês e bota a água para ferver. O que acontece? O fogo vai fazer com que essa parte de baixo aqui aqueça a água, certo? A água, então, nessa região aqui, ela vai começar a aumentar a sua temperatura. Quando ela começa a aumentar a sua temperatura, ocorre um negócio chamado de convecção da água. Ou seja, a água que está aqui mais fria, mais quente, perdão, ela vai subir. Por quê? Porque as partículas dentro dela aqui vai estar correndo mais livremente. Ou seja, a densidade de partículas de água nessa região vai ficar menor. Ou seja, como ela vai ficar menor, ela vai ficar mais leve também. Como ela é mais leve, ela vai subir. E a parte que é mais fria e mais densa também, ela vai descer para baixo. Ou seja, a convecção nada mais é do que tudo que é quente ele sobe e tudo que é frio desce. Simples assim. Dessa forma nós temos então a convecção da água, né? Professor, mas como seria a convecção de ar? Ou seja, a convecção de ar ocorre dessa forma aqui, pessoal. Olha só. Nós temos o ar quente aqui embaixo, certo? Nós temos o ar frio aqui em cima. Então, ar quente e ar frio. O que vai acontecer, pessoal? O ar quente vai gerar baixa pressão. Por quê? Como eu disse para vocês, menor a densidade, menor a pressão. Maior a densidade, maior a pressão. Ou seja, quanto mais ar tiver, mais pressão exercida sobre aquela região vai ser. Ou seja, então, nessa região aqui que tem o ar quente, vai formar uma região de baixa pressão. Com isso, o nosso ar quente sobe, tá? E aí, o ar frio que estava aqui em cima, condensado, ele vai descer. O ar frio ele pode descer de duas formas, pessoal. Pode descer em precipitação de chuva, tá? E o ar frio também tem gotículas de água nele, então pode estar aí precipitando como chuva, ou então só fazer essa transição aqui, essa convecção de ar. Quando ocorre essa convecção de ar, ocorrem os ventos, tá? Dependendo, pessoal, da região de baixa pressão que é gerada e a região de alta pressão formada, pode acontecer as tempestades, tá, pessoal? Por isso que a gente tem alguns fenômenos chamados aí de tufão, de ventos mais potentes aí, que vão estar agindo aí sobre determinados locais. Por exemplo, aqui em Rondônia mesmo, quando entra na época da chuva, que ainda está numa região, está uma época muito quente ali, e a gente fala, como é que a gente pode dizer? Tá acabando ali o verão, a seca, né? Aqui é seca e chuva, aqui não tem dessa não, só tem duas estações no ano. Então, quando tá acabando o período de seca, de 6 meses ali, tá muito quente, porque a gente faz parte de uma região tropical, como eu já disse para vocês. Aqui recebe muita radiação solar, ou seja, tá muito quente. O que acontece? Região de baixa pressão em uma grande área. Quando vem as chuvas, pessoal, vem as nuvens formadas, tá? E forma uma região de alta pressão muito grande em cima aqui da nossa região. O que vai acontecer? Convecção do ar, tá? Então a gente tem as pancadas aí de chuvas e também de ventos muito fortes, tá? Isso acontece muito aqui quando está entrando na época de chuva aqui em Rondônia, tá? Enfim, pessoal, então alta pressão, o ar que está mais frio desce, baixa pressão, o ar que está mais quente sobe. Ou seja, baixa pressão, isso quer dizer que a nossa quantidade de ar aqui embaixo é menor do que a quantidade de ar que tem aqui em cima, ou seja, convecção de ar. Tá? O ar-condicionado da casa de vocês funciona da mesma forma, na geladeira de vocês também. Pessoal, agora presta atenção aqui. Ó. Durante o dia, a praia, no caso a areia da praia, ela esquenta mais do que a água do mar. E o ar sobre ela também esquenta. Ou seja, nessa região a gente tem um ar muito quente, certo? O que vai acontecer? Esse ar daqui ele vai subir durante o dia e a brisa do mar, que está mais frio, ela vai vir para cá, certo? Ou seja, aqui a gente gera uma baixa pressão e durante o dia e aí vai com que ocorra a convecção do ar. Então a brisa marinha vem por causa disso. Porque no mar a água ainda está gelada. Então ela passa o dia inteiro esquentando. Quando chega a noite, assim como durante o dia é muito quente, à noite
a areia também esfria rápido, né? Porque a gente chama de coeficiente de calorimetria. O coeficiente da calorimetria da água, ela é maior do que o coeficiente de calorimetria da areia. Ou seja, a areia ela tem uma capacidade, tá, de aquecer e de esfriar mais rápido do que a água. Ou seja, como ela aquece e esfria mais rápido, então, durante o dia ela forma uma região de baixa pressão, fazendo com que ocorra a convecção do mar para a terra, ou seja, aqui a gente tem a brisa marinha, e durante a noite a alta pressão fica na onde? Fica na terra, no caso na areia, porque o oceano, no caso, ele vai estar mais quente, ou seja, ele consegue manter o calor aqui nessa região. Então, ele vai formar aqui então uma baixa pressão, porque o ar aqui vai estar mais quente. Então, durante o dia o ar aqui é mais quente, durante o dia aqui durante o dia na praia o ar é mais quente e no mar o ar é mais frio, ou seja, baixa pressão e alta pressão. Durante a noite ocorre o inverso, tá, pessoal? Enfim, formações de nuvens, pessoal, ocorrem pela convecção, pelo levantamento de ar devido à topografia, a convergência do ar e também o levantamento de ar do ar ao longo das frentes frias. Então, pessoal, observe aqui nos esquemas. A convecção ela vai acontecer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês região de baixa pressão, certo? E região de alta pressão. O que é que vai acontecer? A superfície está aquecida e nós temos a convecção do ar que vem dessa região para cá, dessa região para cá. Então, toda essa parte aqui de baixa pressão que é gerada por causa do calor e da formação de vapor d'água nessa região aqui por causa do sol que está fazendo o que? Emitindo radiação nessa região, faz com que a precipitação da água suba, né, no caso em forma de vapor, e aí quando chega lá em cima ela condensa, porque aqui nessa região ela é mais quente mesmo, porque a pressão atmosférica, quanto mais próximo ali da linha do mar, né, você consegue ter uma pressão atmosférica mais alta, tá? Então, quanto mais alto, menor a pressão atmosférica. O que acontece? Quanto mais alto a gente está, a pressão atmosférica aumenta, tá? Fazendo com que a quantidade de ar, a densidade de ar que está ali naquela região, fique grande também. Ou seja, quanto mais alto, menor a densidade de ar. Ou seja, mais frio é. Ou seja, nessa região, ela vai dissipar mais o calor. Ou seja, quanto mais alto, mais frio é. Então, aqui é quente, a água vira vapor d'água. Quando chega numa determinada altura, ela resfria por causa da condensação do ar. Ou seja, mais frio, ela vai resfriar e vai gerar as nuvens. Nesse caso, nós temos um esquema de convecção do ar. Levantamento do ar devido à topografia. É quando nós temos a formação de nuvens de acordo com os ventos que batem em ladeiras ou então em montanhas, tá, pessoal? Faz com que o ar quente suba, quando chega ali em cima ele vira água condensada, ou seja, vira as nuvens, tá? Região de baixa pressão, tá? Baixa pressão aqui, sobe o ar, beleza? E aí vira aqui a nossa nuvem condensada. Ou então o encontro de duas frentes frias também acontece com que o ar quente ele também suba e se torne aí nuvens condensadas, tá, pessoal? Então esse esquema aqui ele vai estar bem mais tranquilo para vocês entenderem. Eu vou deixar disponível para vocês aí os slides, tá? Espero que vocês entendam um pouquinho aí, tá? Nós temos também, pessoal, a circulação geral da atmosfera. Galera, nós temos a célula tropical férrea, tá? Ou férrea, e a célula polar. Galera, tropical fica nessa região aqui, tá? Formando uma baixa pressão. Por que ela vai formar uma baixa pressão na linha do Equador? Ela forma baixa pressão justamente porque aqui recebe mais radiação solar, ou seja, aqui o ar vai estar sempre mais quente, tá, pessoal? Então o que acontece? Esse ar mais quente, ele vai ir em direção às regiões mais frias, fazendo a convecção do ar, tá, galera? Ou seja, daqui vai para a região mais temperada ali, que fica ali os ventos ocidentais norte, os ventos ocidentais sul, que faz parte da célula férrea, tá? E quando chega lá na região de baixa pressão, perdão, de alta pressão, que é uma região mais fria,
todo aquele ar quente ele é condensado e depois ele volta de novo para os continentes, tá, galera? Então, o ar ele sai daqui da região tropical, vai em direção das regiões de baixa pressão, ocorre a convecção do ar e as nuvens voltam condensadas, fazendo com que ocorra aí o efeito estufa e também ocorra a precipitação de chuva nas regiões tropicais e subtropicais, tá, pessoal? Ou temperadas, tá? Enfim, essa aqui é a circulação da atmosfera, tem na apostila de vocês aí também. E também nós temos a circulação oceânica. Galera, a circulação oceânica é mais ou menos parecida ali com a circulação atmosférica, tá? Que eu expliquei para vocês. Só que a diferença é a seguinte. As correntes marítimas ela têm grande importância para o clima, principalmente porque são responsáveis pelo equilíbrio das temperaturas e umidade dos locais do planeta. Essas correntes são imensas porções de água que se deslocam no oceano como se fossem rios muito largos, tá? Ou rios ou alguns lagos bem grandes, tá, pessoal? Enfim, elas se formam por causa do deslocamento de ventos e das massas de ar. E assim essa diferença de temperatura e pressão atmosférica, da salinidade da água e do movimento da rotação terrestre. Ou seja, a salinidade da água, a rotação terrestre e, no caso, os ventos atmosféricos também vão influenciar muito aí nas regiões de circulação oceânica, tá, pessoal? As correntes marítimas são divididas em quentes e frias. As correntes quentes, formadas da zona intertropical, próximas à linha do Equador, do linha do Equador, são mais superficiais e as águas apresentam temperaturas mais elevadas. Movimentam-se em direção aos polos. Assim como ocorre também na circulação ali atmosférica, tá, pessoal? A circulação do ar. Por exemplo, corrente marítima do Golfo é um tipo de corrente marítima aí que vai estar se movimentando para as regiões polares, tá? As correntes frias, por sua vez, formam-se nas zonas polares e são mais profundas e suas águas, consequentemente, são mais frias e movimentam-se em direção à linha do Equador. Ou seja, assim como ocorre com a circulação do ar também, pessoal, tá? Atmosférico, no caso, a circulação da corrente marítima também é da mesma forma. No caso, o que é mais quente vai para as regiões polares e o que é mais frio vem das regiões polares. Então, fica fazendo como se fosse ali aquela água, ela fica girando ali naquela região num loop infinito, digamos assim, tá, pessoal? Enfim, nós vamos falar também, pessoal, sobre a previsão do tempo. Para que ocorra a previsão do tempo, pessoal, a gente precisa de alguns captadores, ou seja, sensores que eles vão analisar como é que vai estar determinada região, tá? Eles vão analisar como é que está a temperatura daquela região, como é que estão as nuvens, as frentes que vêm do mar, tá? Tudo isso é analisado por satélites e por alguns sensores que ficam aqui na Terra mesmo, é mandado tudo para dentro de um servidor, e esse servidor ele vai gerar aqueles gráficos que a gente vê na televisão, né? E assim a gente consegue ter aí o esquema aí de previsão de tempo, tá, pessoal? Enfim, o que eu queria passar para vocês hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Comentem, compartilhem, deixem sugestões aí e até o próximo vídeo. E tchau!